Esse ponto de partida socrático é a parteira. Então, o que nós temos visto é que para sair da placenta, o mais importante é compreender. Sabem o que é a luz? A tal luz de que se fala na New Age. A luz não é uma aura branca de pantógrafo à volta de um anjo. Sabes, com spray. Luz para anjo. Luz, luz para borboletas. Luz para unicórnios. Luz para golfinhos. Não, isso chama-se pantógrafo. Chama-se airbrush. Isso tem a ver com artes gráficas. Luz é compreensão. Luz é compreensão profunda de algo que está a acontecer à nossa frente, dentro de nós e no cosmos. Luz é compreensão. Sabedoria é antecipar o que acontece e banhar tudo de amor. São palpites cada vez mais bem conseguidos. O homem sábio é um homem que tem palpites cada vez mais exatos. Ele é um profeta, gradualmente. Mas a luz não é aquela intelecção do sábio. É da mãe. A luz vem da mãe. Tem muito a ver com o budismo. É compreensão profunda. Então nós saímos das placentas, nós saímos dos envelopes amnióticos, nós saímos das membranas, dos meios envolventes que nos retêm, através de uma compreensão profunda. A verdade libertar-te-á, a luz libertar-te-á. Mas como é que nós geramos luz onde antes não tínhamos linguagem? Daí que temos que respeitar estes últimos 300 anos, desde a Renascença, porque é uma luta pela linguagem. A humanidade vem de não ter linguagem e estar muito próximo de Deus, o que, se me permitem, é uma bela de uma membrana, é uma bela de uma placenta, para vamos criar o sabonete, a máquina a vapor e a linguagem. Correu mal. O sabonete não correu assim tão mal. Apesar de que eu nunca percebi aquela canção da Beatriz Costa de que o sabão não mata, até faz bem aos peixes e deixa-os cor de prata. Da aldeia da roupa branca. Então a gente sabe que o sabão no rio mata. Essa canção é super anti-ecológica. Mas o sabonete, pronto, mais ou menos. A máquina a vapor correu mal, a máquina a vapor descambou na bomba atómica. Portanto, realmente temos que parar. E a linguagem? Se nós não fizermos nada com isto tudo que está a ser dito, e que foi dito, e que será dito, e que continua a ser dito, então vamos ser vítimas daquilo que se chama o simulacro. Que é, vivemos na linguagem convencidos que fizemos alguma coisa. E isso é muito mau. É tão grave como uma bomba atómica e mata os peixinhos de certeza. Mata tudo. Sabes? Aqui jaz fulano de tal, vítima da linguagem. Já dava uma camba. E ainda hoje estão a morrer pessoas por questões de linguagem, porque Palestina e Israel é o quê? Linguagem. São todos filhos de Abraão, mas continuam linguagem. E na Irlanda também. Anyway. O importante é compreender o processo de sair da placenta. Compreender como separar numa figura poderosíssima para nós, por exemplo, a tua mãe, o teu pai, a tua mãe introjetada, o teu pai introjetados, o que é bom do que é tóxico. Porque estão entrelaçados. Nenhum pai severo é absolutamente só e apenas pai severo. Tem que ter lá um entrelaçado pai divino. Porque senão tu não... Eu não sei, vinha a polícia e prendia-o, não é? Portanto, o problema é o entrelaçado destas figuras. Fora e dentro. E então cria-se aquela coisa terrível que é o amor-ódio. Que é tu saberes que não podes rejeitar aquela pessoa porque ela é divina e tem qualidades divinas e é teu pai ou tua mãe, mas também não podes assimilá-la inteiramente porque ela tem coisas que são inaceitáveis. Esta dialética, esta distância é dolorosa e esta distância é que faz adultos.
Porque se tu rompes completamente, nunca mais és adulto. Levas contigo o complexo. Dentro, podes ir viver para os Açores. A mãe está lá dentro de ti a minar-te na mesma. E se ficas demasiado próximo, foste reassimilado. Portanto, adultos são seres que têm distâncias conseguidas em relação a núcleos de poder psicanalítico. Não são nem demasiado, não rejeitam ao ponto de fingir que não existe. E eu já fiz isso e sei o preço que se paga. E não se deixam reabsorver ao ponto de se diluírem e regressarem a um estado infantil. Não sei se me faço entender. Quando uma mulher se anula perante um homem, o que é que está a acontecer? Esta é a versão, digamos, da Líbia, ou da Tunísia, ou da Síria, ou do Afeganistão. Agora vamos à versão norueguesa e sueca. Quando o homem se anula perante uma mulher, nunca se fala nas sociedades matriarcais escandinavas. O que é que está a acontecer? Quando uma pessoa se anula perante uma empresa, o que é que está a acontecer? Quando uma pessoa, para fazer o jogo da hierarquia da empresa, que tem que ser feito e deve ser respeitado, ao mesmo tempo anula-se eticamente e moralmente. Começa a ser enviado de novo lá para o primeiro chão. O primeiro chão é físico, o segundo chão é ético, moral, estético, e o terceiro chão é filosófico, significante. Onde é que está a verdade? Se tu anulas, começas a ser reassimilado nos outros que te deram à luz. E isso, voltar para trás, chama-se Thanatos. Avançar na roda da vida chama-se Eros e Logos. Eros para os aspectos femininos do teu ser, porque o feminino quer fundir-se com a realidade. E Logos para os aspectos masculinos do teu ser, porque o teu ser quer compreender a realidade e dirigir-se ainda mais longe. Eros e Logos contêm a capacidade de ir longe e ir longe com o máximo de alegria possível. Eros para a alegria e Logos para o processo cada vez mais longe. E Thanatos não gosta destes dois e puxa-os para trás. Achas que uma estrutura ou uma criação de uma estrutura individual, gradual, registada no tempo, com uma certa cadência de nãos progressivos, pode ajudar? Nãos no sentido que o não num plano é o sim para outro plano a seguir. Não, dizer o não, mas de forma progressiva e lenta e registada no tempo numa determinada cadência. Pode. Parece-me bastante mais bom senso e, digamos, mais amor, sabedoria do que o primeiro raio, que é dizer não instantaneamente. Está-se a falar de curvas de não. Se tivermos tempo, é muitíssimo preferível. Se tivermos tempo, é muitíssimo preferível. Pode dizer um não um bocadinho mais agreste, quando for o caso. Porque já disse 5 muito doces antes. Não é? E ajuda a construir uma conduta sustentada em continuidade. A Paula está a chamar a atenção a algo que é conduta sustentada em continuidade. A Paula está a chamar a atenção a algo que é muito importante, que é, onde reparar que uma das grandes dificuldades na vida é dizer não. E 90% dos seminários para senhoras com 64 anos de idade em Sintra, ame-se a si mesma e outras coisas, é ensiná-los a dizer não. E o que dizer não é complicado. É uma ciência, é uma arte e é uma ciência. E o que a Paula está a dizer, se nós formos dizendo não gradualmente, há um momento em que podemos dizer com mais força porque já construímos a curva. Como? A escada de acesso. Notem que quando nós estudamos os raios, vocês vão perceber que o primeiro raio faz uma falésia entre a ilusão e a realidade. Falésia. E o segundo raio faz uma escadinha. E faz uma escada com tantos degraus quanto tu precisas. É claro que se tu dizes, mas eu preciso de 1.750.200.000 de graus. Aí vem o primeiro raio e diz, não, preciso de 3. Ou preciso de 7. Ele sintetiza. O primeiro raio o primeiro e o sétimo sintetizam. O segundo, como é o raio do ensinamento, da sabedoria e da pedagogia,
Faz tantos degraus quanto tu precisares. Sim, sim, sim. Então o que é que nós temos? Temos uma percepção que está gravada e que nós vamos continuar a aprofundar do céu. Temos uma percepção da matéria como algo que quer evoluir e temos uma percepção de núcleos que dão à luz outros núcleos no homem. Como se o homem fosse a câmara nupcial entre este céu com os seus 21 grandes signos. Nós estamos a dizer é que o infinito revela-se como uno, o uno transforma-se em 3 e o 3 transforma-se em 21. Nada de... O 3 transforma-se em 7 e o 7 transforma-se em 21. Não é nada complicado de perceber, de inteligir. E temos esta matéria que quer ascender e depois temos este sistema de úteros, de núcleos que dão à luz outros núcleos. Mas, ok, eu básico, criança interior, e depois tens o ego. E o ego funciona aqui como um tronco, como uma força, como um projeto, como o direito de ser. Eu insisto, o plexo solar é o centro do poder pessoal, é onde o teu poder pessoal é expresso. Quando nós não exprimimos o nosso poder pessoal durante longos períodos, tornamos agressivos. A agressividade, tirando de situações claramente patológicas, podes ter ali um gene trocado. Um natural born killer. Mas a agressividade é o resultado de o plexo solar estar desestruturado. O egoísmo é o resultado do plexo solar estar desestruturado. A exuberância desnecessária, a opulência, é o resultado do plexo solar estar desesperado. Se nós compreendemos que os excessos são simplesmente sintomas de falta de estrutura, tornamos curadores sociais. Em vez do moralista na varanda. Que, como nós sabemos, no filme Chocolate com a Juliette Binoche, depois o moralista na varanda vai parar à loja de chocolates e fica completamente, pronto, tem um êxtase, transfigura-se, tem um êxtase achocolatado. Como? Exatamente. Aham. Sim. O chocolate tem uma série, exatamente, reúne o prazer, reúne a alegria e é um estimulante intelectual. Porque tem lecitina, não é? Sim. Então, chegamos ao que a Paula estava a dizer. O plexo solar desestruturado conduz a excessos. Porque a pessoa não exprime o seu poder. O que a Paula estava a enunciar é que uma das formas de chegar lá é ir dizendo nãos suaves, que equivale a sims igualmente suaves, até o momento em que o indivíduo pode então exprimir o seu poder de uma forma não agressiva. Diz um não incisivo, mas já não se sente a agressividade. E claro, vocês sabem, o não incisivo que dizemos fora é sempre o resultado de um não que dissemos dentro. Projeto específico. Se eu não tiver um projeto de vida, se eu não tiver algo que é muito importante para mim, se eu ainda não descobri o que é que me faz sentir vivo até às lágrimas, é melhor parar. Perde o autocarro, vais no autocarro que vem a seguir. Afinal, os autocarros não são de um quarto em quarto de hora. Fica ali sentado. Ou então, aí se tiveres a sorte de apanhar o autocarro errado, já tens mais uma hora para pensar no assunto. Mas a ideia é melhor parar. É melhor parar porque se eu não tenho um projeto que me faz sentir real, vivo até às lágrimas, eu não tenho plexo solar. Pode-se dizer, eu tenho, mas as condições económicas não me permitem exprimi-lo. Ok, mas tens. Eu tenho, mas neste momento a minha condição física não me permite manifestar. Eu tenho, mas isto, mas aquilo. Ok, mas o que é importante para começar a estruturar o plexo solar é eu saber o que é que, como ser humano, eu vim aqui fazer. Isto é, se Deus é uma carta e o meu ser interno é uma impressora, este papel vai receber o quê? O que é para ser impresso neste papel? E o que é que eu quero imprimir no mundo?
um processo, um projeto específico. Isto não soa muito místico, pois não. Mas a verdade é que tu tens estes 3 cavalos, como no Bhagavad Gita, Arjuna e a carruagem, e tu tens os 3 cavalos físico, emocional, mental. Lembram-se? A Arjuna é exatamente isto. Um cavalo, acho que é o negro, é o eu básico. Outro cavalo é a natureza astral, criança interior. E outro cavalo é o poder da mente. Em vez de dizermos que eles são elementais, disparatados, nós estamos a tentar dizer que eles têm a sua lei, afinal são cavalos. Um cavalo tem 4 patas, não tem 15. Um cavalo não tem 3 pescoços, tem uma cabeça. Sentem? Não são quimeras, são cavalos. Então nós estamos a dizer que o cavalo tem direito a existir e tem um núcleo. O eu básico tem o seu núcleo. A criança tem o seu núcleo vivo. Criança eterna. Essa criança está sempre dentro de nós. E o pensador tem o seu núcleo. A mente tem carências. A mente tem fome. Vocês já tiveram fome mental? Eu já tive fome mental. Significa que se eu não vir um filme de ficção científica nos próximos 40 minutos, vou começar a sentir-me muito mal com a vida. É uma fome mental. O Senhor dos Anéis. Há pessoas que fazem palavras cruzadas porque a mente está ali a ruminar aquilo. Mas a fome mental vai muito mais longe. A fome mental depois dá prazer. É assim, no outro dia a Paula passou-me uma série de textos de Sociologia que eu comecei a ler, não cheguei ao fim, e vi-me sobre Sociologia da Arte que deu-me um prazer enorme. E tu dizes, Sociologia da Arte, isso é muito coisa. Não. A sensação era, cá está, é isto. E não era nem o meu ser superior, nem a minha alma estava assim. Sociologia da Arte, ele está louco. O mundo está como está e ele está a ler uma coisa sobre Sociologia da Arte. Minha mónada então, sabes, não sai, porque ela... Pois... O meu básico estava como sempre, com dores nas costas e com a perna mal colocada. E a criança interior não tem andado mal ultimamente. Mas, eu não estou exatamente a falar de mim, só estou a exemplificar. Mas a mente estava a divertir-se. Era um divertimento puramente mental. Então, o que tu tens é que a partir de um certo momento, até à segunda iniciação, até à segunda para a terceira iniciação, a Arjuna, que é o ego, é a personalidade humana e é o eu consciente, seguram os cavalos da carruagem. Na terceira para a quarta iniciação, os cavalos já são tão poderosos, e eu quero chamar a atenção para isso, vocês não estão a diminuir a vossa potência, vocês estão a aumentar a vossa potência, e os problemas estão a chegar não porque vocês estão a ser descarregados, mas porque vocês estão a ser carregados. Vocês começam a se sentir mais ousados, mais poderosos, mais atrevidos, mais livres, mais inventivos, mais, digamos, socialmente condicionados, culturalmente podem reinterpretar a cultura à vossa volta, mais libertos. Se vocês sentem isso, é claro que o dark side e a barra pesada começa a aparecer. Então tu achas que estás liberto, é? Então, libertação, liberto. Vamos. Queres ver o que é liberto? E tu tens de ter cuidado. Tens de ter cuidado. Cuidado com, digamos, como é que eu ia te pôr isto? O Conde Drácula é uma personagem difícil de definir, porque tu não percebes que ele não é um pai severo. Não tem nada de pai. O Conde Drácula é difícil. É uma mulher com dentes e sexo masculino. Não se percebe. O que sabe é que ele está claramente ao serviço da Mãe Negra, não é? Mas ele dá-te a imortalidade. As pessoas esquecem-se que a metade da história ele não vem só para sugar o teu sangue. Ele vem para sugar o teu sangue e dar-te a imortalidade. Falta essa parte, senão não se explica. Ora, essa imortalidade é que é o tóxico, é um dos grandes tóxicos da Mãe Negra e do Pai Severo. O Pai Severo dá-te a imortalidade sob a forma de glória. Se fores perfeito, ganhas a medalha final e a coroa de ouros. E a Mãe Negra dá-te a imortalidade sob a forma de uma espécie de mumificação. É uma paralisia.
como as moscas que são apanhadas pelas aranhas. Não fales de moscas. Então, ok. Então, realmente a liberdade é um assunto que mete medo. E a libertação então é uma coisa seríssima. Seríssima. Se não reparar que os mestres e as mestras libertos andam como se estivessem a pisar pétalas. Aqueles mesmo libertos, os mestres taoístas libertos, os mestres orientais e os santos da Igreja Católica e os mestres e os santos dos sufis e do Islão, andam assim. Eles já estão completamente libertos, mas têm a sensação que eles não querem nada. Eles estão muito... Repara, a liberdade e a libertação põem de frente a frente ao problema cósmico. Reflita um pouco sobre isto. Please. A ideia de que os nódulos não são vertíveis, não é? Se a pessoa já atingiu alguns, o risco é qual? O risco é disparar o correspondente sombrio. A verdade também é que o contrário também é possível. Uma sombra muito forte pode dar acesso a uma luz muito alta. Sim, e os anjos recuperados também. Nunca se fala dos anjos recuperados. Há os caídos e depois há os que já descaíram outra vez. Descaíram para cima. Ok, então, resumindo, este ego é o teu projeto, é a tua coluna vertebral. A seguir, vem, dentro do ego, o nascimento do self. Como nós temos visto, o self já é uma nova diferenciação na direção do céu. E este self, o ser psíquico é a seiva que banha tudo isto. Não sei se me faz entender. O ser psíquico é consciência, é oculto, sabe tudo o que se passa, mas de uma forma oculta, não é linguagem e é seiva. Ele energiza tudo isto. E deste self então nasce, perdão, deste self então nasce o eu consciente é neurológico, não vou falar aqui do eu consciente. Nasce a resposta à alma. E a alma, por sua vez, é interceptada pela mônada. Então repara, raízes, ego, self, eu superior ou mônada. Não, eu superior ao alma e a mônada. Como? Ei, a mim também não coube. E o que é muito importante compreender é que estes núcleos dão à luz este. Mas se estes estiverem danificados, o ego vai ficar distorcido. Então, um indivíduo contemporâneo é um indivíduo que não se preocupa com o ego. O que é que eu dizer com contemporâneo? Isto é, um indivíduo que realmente fez a síntese dos últimos séculos, fez a síntese das últimas décadas, que está realmente no século XXI, que não ficou com uma perna presa no século XVIII ou no século XIX. Não se preocupa com o ego. Nem com os egoísmos, nem com as vaidades, nem com os orgulhos. Isso tudo, ele preocupa-se com as raízes. Ele é um psicólogo. São os egos que se preocupam com os egos. Mas os cientistas, os psicólogos e os ocultistas não se preocupam com o ego, vão às raízes. Ou seja, se esta menina teve no eu básico ou na criança interior algo que danificou esta raiz, e vocês reparem que uma raiz prolonga-se, como é que ela não vai ter o seu ego afetado? A capacidade de receber o grande sim da Mãe Terra está danificada. E a capacidade de receber o grande sim do Pai Céu está danificada. Então ela não consegue receber. Claro que há processo de compensação. E eu insisto, atualmente não precisamos de ficar no processo constante psicológico, porque o amor da alma vem-nos resgatar. Ele está-nos a resgatar em tempo real. Nós estamos a fazer uma psicologia com a alma.
uma psicologia com a alma viva. Olha, a alma está aqui connosco. A alma de cada um de nós está aqui, suportando-nos. Branca, com aquela luz branca, luminosa, branca com pontinhos de prata. Ela está aqui. Nós não estamos no vazio. Nós não estamos a fazer uma aventura intelectual. Nós não estamos a inventar a roda. Nós estamos a tentar compreender gradualmente. E quando chegarmos aos nossos mapas, vocês vão ver. Olha. Olha a minha mãe ali. Olha, bateu no tio. Agora foi parar à viagem que eu fiz ao Japão. E depois está lá tudo no mapa. E quando vocês se compreenderem, então a placenta, qualquer que seja, começa a abrir-se. Então, eu gostaria de enunciar só uma coisa. Na falta de compreensão, na falta de luz, uma pessoa pode ser um ser de luz porque parou, voltou atrás, entrou em casa, foi buscar o leite ao frigorífico e deu leite ao gatinho abandonado. Pronto, é um ser de luz. Pelo menos para o gatinho. Sabe-se lá o que é que ele fez aos vizinhos, mas para o gatinho é um ser de luz. Tu podes ser um ser de luz por filantropia, podes ser um ser de luz por bondade, podes ser um ser de luz por amor, mas mesmo um ser de luz no sentido de Sofia é porque tu compreendeste. É a compreensão que anula a pressão entre o interior da placenta e o exterior da placenta. Quando tu estás dentro, quando tu compreendes, a placenta faz assim. E aquele recipiente hermeticamente fechado do passado a tentar asfixiar-se, simplesmente abre automaticamente. E isso é a libertação. Tu podes, com um machado de bombeiros, tentar sair do recipiente. Vais magoar toda a gente, vais-te magoar a ti e vais descobrir que o recipiente ainda ficou mais forte. É esta compreensão que vai descalafetar, deshermetizar a tampa do recipiente que nos prende. Ao observar pessoas diariamente viver como está o estado dos corpos mentais e emocionais delas, aquilo que normalmente toda a gente tem, menos estruturado e francamente compreensível com o digamos, mas de uma forma bastante desproporcionada em relação ao resto. Isto tem dado muito a pensar, porque o que é preciso para que a alma, que é também o gosto de estar vivo e o gosto pela vida, o que é que nos fazia tanto, para que ela possa estar de tal maneira desnutrida em relação e proporcionalmente aos outros corpos todos. Portanto, quando o René diz que neste momento a alma está a ajudar imenso, está aqui ao nosso lado mesmo, está a seguir, eu vejo a questão, como é que isso é uma realidade se eu fico ao contrário diariamente, ou passar por chamar uma coisa diferente, estamos a falar de coisas diferentes. Esta coisa que eu chamo de corpo anímico, não é exatamente aquilo que o André está a falar. O corpo anímico é o que? É a alma? É o corpo? É a alma aproximando-se? Isso tem a ver com o psíquico. É o que eu chamo de psíquico. A alma está em cima. A alma... Mas é verdade, a alma ela não recua e não se pode perder níveis de luz, etc. O nosso ser psíquico é que pode estar mais para fora ou mais para dentro. Se ele vai muito para dentro porque a pessoa não consegue interpretar-se, não consegue desenvolver o seu projeto, etc. O ser psíquico tenta e insiste. Se ele não consegue, ele tem um ciclo de ocultamento, ele retira-se. Então, não, ainda não é o self. É o ser psíquico. O self é uma extroversão, o ser psíquico é a introversão, é profundo. Está cá dentro. O self é uma consciência cada vez mais dinâmica de si e cada vez mais diurna, luminosa, ágil, alegre. Isso tem a ver com a alegria de viver. Mas o ser psíquico, isso é o que se chamaria uma depressão psíquica.
mais sistemática que eu já vi. Pois, porque a Terra inteira está a tentar sair de uma membrana. A Terra toda está no processo em que nós estamos. A Terra é uma entidade que está na sua oitava a fazer o processo. A Terra é uma entidade que está na sua oitava a fazer o processo de autorrevelação, no sentido de despir o ego, e um dos aspectos mais fortes do ego da Terra é aquilo que se chama as nações. Nações. As nações são claramente o ego da Terra. Elas são necessárias, são da mesma forma que o ego é necessário. Têm que dar à luz uma consciência supranacional, que não é nem globalista, nem internacional, nem mundial, é universal. Globalismo é economicismo espalhado pelo mundo todo. Sim. Internacionalismo são decisões políticas espalhadas pelo mundo todo. Mundialismo é festival espalhado pelo mundo todo. Mundial, internacional e global não é a coisa. A coisa é o que nós podemos chamar uma consciência universal, que já é espiritual. Vocês veem que tudo isso significa a Terra inteira. Global, mundial, internacional. Mas são marcados por forças do ego planetário. O global é marcado pela força económica, economia global. Internacional é marcado pela força política. E mundial é marcado pela extroversão, pelo festivaleiro. Os Jogos Olímpicos são mundiais, os campeonatos de futebol são mundiais, os campeonatos rallies são mundiais, os campeonatos, sabes, mundial. O que nós estamos à procura é do universal, e o ego da Terra está a tentar passar de global, internacional e mundial para uma universalização das nações, uma supernação. E a supernação não é nem global, nem mundial, nem internacional, é universal. Isso é uma iniciação da Terra. As próprias nações estão a ter que enfrentar isso. Sim. Então, assim como a Terra está-se a libertar de uma membrana, nós estamos a libertar das membranas que temos, das placentas. O que acontece é que há muita depressão psíquica neste momento, para usar o teu termo, é como se o corpo anímico não estivesse presente. Porquê? Porque os nossos corpos internos, o nosso ser interno, a nossa alma está-se a preparar para dar um salto para a nova Terra. Achas que o movimento para ganhar forças para a depressão é isso? Esta Terra? O que existe no ar é uma melancolia, como no filme Melancolia. O que existe no ar é uma melancolia, uma nostalgia, uma depressão, uma sensação de fragilidade e fracasso. Se bem que nós temos que ir a outros países para ver se também lá está. Mas eu acho que sim, no leste europeu está, nos Estados Unidos está. Só na Alemanha é que nunca ninguém está deprimido. Os escoceses nunca estão deprimidos. Pode ter a ver com a Guinness, mas nunca estão deprimidos. Os escoceses estão sempre. E os irlandeses, porque se acham o máximo, é isso. São otimistas. São otimistas. Querem confundir com o terreno. Então eles querem enfrentar, se for preciso. Os ingleses, mas não sejam escoceses, eles chamam logo a atenção. Não, isto não é assim, você disse não sei o quê. E nós estamos, isto quer dizer isto, não. Ok, mas o fim não pode não ser suficiente. Ao space, mundo. Não mundo. Os espanhóis também são assim. O que é que acontece? Essa depressão coletiva e essa nostalgia, tudo isso faz parte do dizer adeus a uma infância. Nós estamos a crescer de tal forma que estamos tristes. Eu não quero sofismar aqui com as palavras. Nós estamos a crescer. Vai haver uma conferência aqui na sexta-feira, uma conferência pública, gratuita, vem toda a gente. E nós vamos falar muito sobre isso. A situação mundial neste momento é porque nós estamos a crescer para além do jardim de infância, que foram as referências que tivemos. Então é como um jovem no quarto,
a pôr os brinquedos dentro de uma caixa, porque vai mudar de cidade e vai mudar de escola. Tentem sentir isto com... Quais eram os grandes sonhos? Qual era o ideal médio-burguês? E se o ideal médio-burguês já não for realmente o ideal das pessoas? Como é que elas não se vão sentir deprimidas e tristes? Porque elas já não têm aquele ideal, mas ainda não tiveram maestria suficiente para gerar um novo ideal. Então há um buraco, há um vazio. Exatamente, tu vives em colares. Então, colares tem muito a ver com isso. As casinhas de colares. O ideal médio-burguês, não estou a dizer que é o teu, o ideal médio-burguês é o meu. É aquela casinha com a barra amarela, em colares, com um carro de preferência que não se vá abaixo ali na primeira curva, as crianças, depois os netos, sabes? E não sei o que é, depois já não sei porque as pessoas... Sim, depois ir à praia, depois tens aquele chá ao fim da tarde... E depois se tiver a chover o chá é quente, se tiver muito calor o chá é coisa. Exatamente. Depois tens uma maquinazinha de cortar relva. Isso é gozar com os seres humanos. Os seres humanos não foram feitos para criar famílias felizes. Nós não somos um prato chinês. Nós não fomos feitos para ser felizes. Enquanto os seres humanos continuarem a aceitar a mentira de que foram criados para ser felizes, nunca vão aceitar a plenitude nem a bem-aventurança, que é aquilo para o qual nós fomos criados, que é muito para além de ser felizes. Então, o que acontece é que as pessoas lá dentro estão a perceber que a felicidade, no sentido imediato, o ideal médio-burguês, não é possível. E ainda não lhes falaram da plenitude nem da bem-aventurança. Então estão presos. Agora, só para sintetizar e fechar, wrap this up. Este self nasce de um ego serenizado. E o ego serenizado, o ego verdadeiro, se quiserem, para usar uma expressão paradoxal, apesar de tudo, não é paradoxal. O ego tem a sua região e tem a sua verdade. Precisa destas raízes clarificadas. E estas raízes clarificadas podem ser clarificadas de duas maneiras. Ou tu, ou alguém, ou um grupo, vem até cá abaixo, veem e transformam e ajudam. Porque ver é 50% da cura. A outra forma é que o indivíduo... Porque este processo continua, o processo não pode parar. Sabem que a tragédia é que, apesar de haver problemas nas raízes, isto é, no eu básico, na criança interior e na natureza da mente, apesar de haver problemas nas raízes, a árvore continua a crescer. Ela não para. Não sei porque é que Deus faz estas coisas às pessoas, mas a árvore é horrível. É que a árvore continua a crescer. Tu tens mesmo que continuar a crescer. Mas vais crescer torcido, adaptado, compensando o que está lá no fundo. Psicanaliticamente costuma-se dizer que isto aqui é subconsciente, que isto aqui é consciente e que isto aqui é superconsciente. Subconsciente, consciente, superconsciente. Mas não é uma divisão que nos leve muito longe. O outro caminho é tu, pela oração, pela meditação, pela contemplação, abriste de tal forma ao teu ser maior que ele começa a enviar energia complementar para os núcleos. Porque o teu ser maior é Mãe Divina e é Pai Celeste. Então tudo aquilo da Mãe Divina que tu não tiveste, Ele pode dar. E aquele Pai Celeste que não tiveste porque esteve demasiado entrelaçado no Pai Tirano. Pai Tirano é um filme português que esteve demasiado entrelaçado. O teu ser maior é Pai, o teu ser maior é Mãe. Isto é uma coisa que para Freud ele ficaria verde de ouvir uma coisa destas. Mas é mesmo. O teu ser... Por isso é que espiritualidade e psicanálise têm dificuldade em se entender. Então, se tu fizeres uma abertura profunda, na proporção em que fizeres a abertura, tu vais contactar o pai e a mãe que te podem curar. Portanto, existe uma cura estritamente espiritual? Existe. O problema é que ela pode curar sem ter gerado uma compreensão plena. Então o indivíduo é curado, gera essa compreensão plena, depois vai andando,
E o ser interno diz assim, não ponhas aí o pé. Porque ele tem contacto, ele foi curado, ele teve a compreensão plena. Perdão, ele teve a cura, mas não teve a compreensão plena. Então o ser interno diz, não ponhas aí o pé. E ele, não ouvi bem, não ponhas aí o pé. Mas porquê? É tão lindo. Não, mas não é por aí, é por ali. Não, agora não percebi. Ele vai repetir outra vez, porque não teve a compreensão, só teve a cura. Então é muito importante pormos uma questão de fundo. Nós queremos a cura, queremos a compreensão ou queremos ambos? Queremos tudo. O que se está a tentar dizer é que o ser humano é um processo dentro do qual uma bolsa dá à luz uma nova criança que tem que crescer. Depois essa nova criança torna-se ela própria o espaço onde uma outra coisa mais avançada vai crescer. Isto é, se nós pensarmos, é orgânico, é como as crisálidas que dão origem a borboletas e em última análise é sublime. Tu és o passado pré-histórico do mestre ascenso que deverás vir a ser. Como é lógico. Mas não és só passado no sentido temporal, és passado no sentido psicológico e orgânico. Tu és o casulo, és uma crisálida de um mestre ascenso. Isso é uma perspectiva da quinta dimensão. Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Isso é uma perspectiva da quinta dimensão. Ainda não chegámos lá. Podemos chegar. E a base da libertação é esta. Aqui tu tens the Holy Mother of God. Esta é a voz dentro de ti que diz constantemente: eu te amo, tu és o meu filho bem amado, precisava de mais contraste, aqui já tem contraste. Esta Holy Mother é a Mãe Celeste dentro de ti. Todos os homens, todas as mulheres têm esta entidade dentro de si. Ela corresponde a Sofia no corpo crístico. O melhor que uma mãe pode ser para nós, uma mãe histórica e biológica, uma mãe afetiva, é ser uma representante amorosa desta Mãe Divina. O que é que a Mãe Divina nos diz? O universo é graça, é majestade, é dignidade, é prazer, é alegria. Por usar uma palavra da estética, o universo é fruição. Take your time. Quando o alpinista pai está a ensinar o alpinista filho a subirem a montanha, se for o pai severo, está constantemente a criticar a criança e a assustá-la. Porque o pai severo dentro do pai, daquele homem, é temperado pela Mãe Divina, então ele pode dizer devagar, take your time. A Mãe Divina é a força universal que une o céu e a terra. Ela sabe muito bem, e quem diz a Mãe Divina diz as muitas Mães Divinas, que são mulheres que representam esse princípio. Ela sabe muito bem que não pode forçar resultados. Ela é divina. E oposto à Mãe Divina, na diagonal, deste lado, está o Pai Severo. E o Pai Severo, como vocês imaginam,
Deste lado vocês têm o Pai Severo. E o Pai Severo diz: tu és perfeito. Como é que isso é possível? Mas este pioné está fora do lugar. E aquele clipe? Isto não é assim que se arrumam as agulhas. O que é que os parafusos estão a fazer na caixa das anilhas? É completamente anal. Anal quer dizer que quer controlar tudo à sua volta. Não permite fluxo. Ele é anti-fluxo. Ele é anti... O Pai Severo, se ver uma daquelas meninas da New Age, assim aos pulinhos, a dizer, deixa fluir. Ele, o que é isto? Ou seja, não há meninas da New Age aos pulinhos. E muito interessante é que nós gostamos de ver isto nos outros, mas o problema é que todos nós temos esta entidade dentro de nós. E a primeira vítima que o Pai Severo dentro de nós faz não é o outro, é nós próprios. É que o indivíduo anda a errar e anda a agrafar a cabeça com cada erro que faz. Isto está um bocado... Ou seja, sabes o que é? E claro, quando mais erra, mais sofre. Quando mais sofre, mais confuso fica, mais erra. Perde o foco. Cenas dos próximos capítulos. Oposto. Aqui em cima vocês têm o Pai Celeste. O Pai Celeste pode claramente ser representado como Cristo, como Miguel, como um Melquisedeque. Porquê é que estes seres têm que ter barba? Não sei, mas pronto. Como? Pois é isso, para não se confundirem com a Mãe Celeste. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah? Uhum. E o Pai Celeste é constantemente generativo, criador, perdoador, expansivo, misericordioso. Eu não queria repetir muito estes termos. E a Mãe Negra, não sei se desenha uma aranha, se desenha uma tarântula, a bruxa má, o chanceler europeu, o chanceler da Alemanha. Hoje estamos a ser mauzinhos com os alemães e não podemos, porque os alemães têm ainda tanto para nos ensinar. E já... Não. Como? Deste lado vocês têm a Mãe Negra. E a Mãe Negra tem muito a ver com a bruxa má da Branca de Neve. Mas antes da bruxa é a rainha. E então, esta é aquela que constantemente... Eu já vou descrevê-los um pouco melhor. Mas esta é aquela que constantemente... Vou pôr aqui uma coroa. Lembram-se dela? Tem sempre um ar fascinante. Como? Tem os sapatos em bico. Ok, então temos aqui a Mãe Negra. A Mãe Celeste, a Mãe Negra, o Pai Divino, o Pai Severo. E no meio vocês têm, obviamente, o Charlie Brown, que é aquele rapaz com a boca assim, e que está completamente puzzled. Ou aquela rapariga que está completamente puzzled. É muito importante que vocês sintam estes 4 quadrantes. Nós hoje não temos tempo de desenvolver isto, mas é assim. A Mãe Divina opõe-se ao Pai Severo. O que o Pai Severo descongela, perdão, o que o Pai Severo congela e torna rígido, a Mãe descongela e torna flexível e amoroso. Só que se há excesso de Mãe Divina, pode-se dizer, mas nunca pode haver excesso de Mãe Divina. Não, mas há a sombra da Mãe Divina, que é a Mãe Negra. É que a Mãe Negra tem exatamente o mesmo discurso da Mãe Divina. E o Pai Severo tem exatamente o mesmo discurso, só quer o teu bem, do Pai Divino. Permitam dizer uma coisa, os discursos deles não são negativos, são cópias dos discursos dos deuses. Fundamentados no medo. Fundamentados na insuficiência.